Navegando na internet durante os anos 2010, era bem provável que tu pudesse se deparar com alguma creepypasta, que eram histórias de qualidade bem duvidosa, feitas para assustar. As duas mais famosas foram indiscutivelmente as histórias de Slenderman e Jeff the Killer. Slenderman, por ter sido mais famosa, ganhando até um filme horroroso em Hollywood, tem as suas origens melhores estabelecidas. Sabemos que suas fotos foram editadas por Eric Knudsen em um concurso no Something Awful. No entanto, as origens de Jeff são muito mais nebulosas e nem todo mundo sabe quais são. Tudo o que se sabe, na verdade, é que foi criado por um usuário do Newgrounds, Jeff Case. Jeff teria criado desenhos do assassino homônimo, enquanto um fã criou a história mais conhecida. E uma história bem ruim, diga-se de passagem. Apesar dos desenhos citados anteriormente, a imagem que tu tá vendo agora é a que se tornou mais famosa. Eu inclusive vi ela muito antes de saber sobre a história de Jeff. O que muitos não sabem é que as origens desta imagem são completamente desconhecidas, e até este momento a imagem original de Jeff the Killer sem edição está perdida. A primeira vez que vimos a imagem sendo atribuída à lenda foi em um vídeo de 2008, postado pelo usuário Killer Jeff, alguns meses antes. Ele já havia postado ela no Newgrounds, dizendo que era uma foto sua. No entanto, começou-se um feroz debate na internet para saber a sua real origem, e caso tu pesquisasse há alguns anos atrás, tu teria acesso a uma história de origem desta foto. Em meados de 2008, no site Stickam, um site para lives, uma garota não muito atraente e aparentemente com autismo estava fazendo uma transmissão com conteúdo adulto. Algum usuário do 4chan teria visto essa live, tirando um print e upou ela no board, começando um roleplay, se passando pela tal garota e perguntando aos outros usuários se a achavam atraente. Em dado momento, pediu para que fossem feitas montagens para deixá-la mais bonita. E nisso alguém teria feito a imagem que conhecemos hoje. Posteriormente, surgiu uma outra história, onde um usuário apareceu no 4chan dizendo ser irmão de uma moça chamada Kate Robinson. O tal irmão alega que Kate seria a garota que foi vítima dos photoshops repulsivos que originaram a imagem de Jeff the Killer. E ao ver o bullying que estava passando, teria tirado a sua própria vida. Por muito tempo, essa história era dada como verídica, e não haviam questionamentos, mas percebeu-se que era uma história falsa. A foto supostamente de Kate Robinson veio de um site chamado truechristian.com. Este era um site satírico, que era uma crítica ao cristianismo. Em um post, um pastor faz algumas piadas com a aparência de uma mulher, chamada Heather White, em 2004, muito antes da história do Jeff surgir. Heather teria dado uma entrevista alguns anos atrás, onde foi perguntada se tinha algum envolvimento com toda essa história. E ela alegou que nunca nem postou no 4chan, além de estar viva. E bem, também havia uma teoria de que a imagem de Jeff estava atribuída a esta garota gótica da imagem, mas também provou-se ser só mais um beco sem saída. Bem, então não seria uma boa ideia entrevistar o próprio criador da história para perguntar de onde veio esta imagem? Foi exatamente esta ideia que o youtuber Scar Theater teve em 2015, quando entrevistou o próprio Killer Jeff. Pois bem, Killer Jeff simplesmente disse que aquela era uma imagem sua, usando uma máscara de látex branco e mais algumas montagens. Foi encontrado um vídeo japonês no YouTube de novembro de 2007, chamado NNN Special Broadcast. Esta seria a recriação de uma popular lenda urbana japonesa sobre uma invasão de sinal de um canal de TV durante a madrugada. Durante esta invasão, alguns nomes surgiram na tela, que seriam as vítimas do amanhã. No dia seguinte, essas pessoas morreriam ou sofreriam graves consequências. Por volta dos 4 minutos e 11 segundos, uma imagem curiosa aparece. Sim, é a exata imagem misteriosa de Jeff the Killer, mas com um porém. Um ano antes da história aparecer na internet. Essa descoberta fez com que as buscas se voltassem para a internet japonesa, pois lá poderia estar a origem da, agora, imagem mais misteriosa da internet. As postagens mais antigas da imagem em sites japoneses datam de 2005,
onde haviam legendas misteriosas como "uma certa celebridade antes da cirurgia plástica". Nessas imagens, ao ser feita uma inspeção no arquivo, notava-se que o nome da foto era prettyface.jpg, ou rosto bonito. Isso ligava a imagem a uma famosa lenda urbana japonesa, a Kushisaki Onna, ou mulher da boca cortada. Em novembro de 2005, um usuário chamado Mr. Mulholland postou a imagem no site pia.cc com o nome de whitepowder.jpg, ou pó branco. O Twitter de Mr. Mulholland foi encontrado e ele foi questionado sobre a imagem e suas origens. Segundo Mr. Mulholland, a imagem original era um print de um vídeo famoso na internet japonesa dos anos 2000. No vídeo, uma mulher japonesa de meia idade, com o rosto esbranquiçado, ia se aproximando aos poucos da câmera em um quarto escuro. Este vídeo era uma espécie de meme na internet japonesa daquela época. No entanto, não há nenhuma confirmação da história de Mr. Mulholland e ninguém nunca falou deste vídeo além dele, o que a transforma numa história duvidosa. Em meados de 2023, foram encontrados resquícios de uma história da internet japonesa que tem ligações fortes com a imagem real de Jeff the Killer. E em 2004, surgiu em fóruns japoneses como 2chan imagens de uma net idol chamada Mariko. Mariko estava sendo supostamente explorada por seu namorado, que postava fotos na internet, como sendo seu diário de dieta. A aparente intenção do seu namorado era ridicularizar Mariko, postando suas fotos sem seu consentimento. Após algum tempo, houve uma mobilização para que todos os resquícios de Mariko fossem apagados da internet, pois houve um consenso de que ela estava em um relacionamento abusivo. A imagem que conhecemos hoje como a de Jeff the Killer teria sido tirada de algum print de um dos raros vídeos de Mariko, onde quem os viu alegava que o olhar de Mariko para a câmera era considerado perturbador. O namorado de Mariko era conhecido como um bom editor de imagens. Em imagens que temos hoje de Mariko, notam-se semelhanças entre ela e a imagem misteriosa. Até o presente momento, não se sabe se Mariko é a pessoa por trás dessa montagem, e muito menos foi encontrada a imagem original, que atualmente encontra-se perdida.